Olá, aluno fera da odontologia, tudo jóia com vocês? Eu sou a professora Júlia do grupo Aluno Fera da Odontologia. Nós temos vídeos toda semana para você. Antes de tudo, deixe um like, se inscreva e compartilhe este vídeo. Os canais de educação precisam muito do seu apoio. Ajude-nos a chegar na nossa meta de 10 mil inscritos e eu conto com vocês. Também nós temos um site, alunoferaodontologia.com. Lá tem um material feito especialmente para você. No episódio de hoje, nós vamos desmembrar alguns conceitos essenciais para a disciplina de farmacologia, que será dividida em duas partes. Então, essa é a primeira e nós vamos ter a segunda, e é importante que você assista uma após a outra para sedimentar o conhecimento. Mas antes de tudo, roda a nossa vinheta! O que é a farmacologia? Farmacologia é a ciência que vai estudar a interação dos compostos químicos e o organismo vivo, gerando assim um efeito de caráter positivo ou de caráter negativo. E a janela terapêutica é o espaço ou medida que vai avaliar um determinado efeito em um determinado espaço de tempo. E quais são as características ideais para um fármaco? Então, a primeira característica é que ele seja de fácil administração, que ele tenha uma taxa de efetividade satisfatória, que ele seja seguro, que ele não produza reações adversas e que ele haja com uma ação de reversibilidade caso seja necessário. E a farmacodinâmica, o que é? Farmacodinâmica é o estudo dos mecanismos de ação dos fármacos, ou seja, estuda o comportamento do fármaco, assim como seus efeitos no organismo. Sua importância está no uso racional da prescrição de acordo com a necessidade individual de cada paciente. Desmembrando os conceitos. Então agora a gente vai estudar cada conceito para te ajudar na farmacologia. Então, o que é o fármaco? O fármaco é a substância com grupos químicos já estabelecidos que, devido às suas propriedades, irão produzir o efeito esperado, ou seja, em resumo, seria o princípio ativo. A droga é o efeito da substância ao interagir com o organismo. E o medicamento? O medicamento são os componentes adicionais que vão produzir os medicamentos. Já a forma farmacêutica é a forma final de como o medicamento será apresentado ao público. Por exemplo, se será uma cápsula, um comprimido ou uma solução, entre outros exemplos. E o remédio? Não confunda, é importante que você não confunda remédio com o medicamento. Então, o remédio ele pode ser empregado para soluções tangíveis ou intangíveis, ou seja, por exemplo, a fé. A fé é algo que você não consegue acessar, pegar, não é algo material, mas ela sim é um remédio. A acupuntura, o procedimento, é considerado um remédio. Ela vai ter um efeito sobre o paciente. Então, remédio se difere de medicamento. E placebo? Placebos são classificados aquelas substâncias que não apresentam nenhum princípio ativo. Então, é o efeito placebo quando a gente aplica uma substância, mas ela não tem nenhum efeito sobre o organismo. Medicamento referência. É o medicamento usado como um parâmetro para todos os outros medicamentos que surgirão posteriormente. É o medicamento original. Ele tem sua comercialização exclusiva pelo prazo de uma patente, que em geral pode variar pelo tempo de 10 a 20 anos. Já o medicamento genérico, ele contém o mesmo princípio ativo e pode sim ser usado no lugar do medicamento de referência, logo após a patente, mas que não contém o nome da marca, tá? Então você vai usar o mesmo princípio ativo, mas o nome, a marca muda. Já o medicamento similar
passa sim nos dias atuais pelos mesmos testes exigidos para os medicamentos genéricos, isso através da Anvisa, e equivalem também aos respectivos medicamentos de referência. Biodisponibilidade. Biodisponibilidade é a capacidade ou a medida do fármaco chegar à corrente sanguínea e tornar-se disponível no lugar de ação. A bioequivalência. Bioequivalência é a medida que visa avaliar a equivalência biológica de um fármaco. Posologia é o modo com que o fármaco deverá ser administrado no paciente. Eficácia é a tendência de um fármaco, uma vez ligado ao seu receptor, produzir algum efeito. Afinidade é a tendência do fármaco em se ligar ao seu respectivo receptor. Especificidade é a capacidade do fármaco em receber apenas um receptor. Então, se ele é programado para se ligar num receptor A, ele tem que se ligar a esse receptor. Então, essa capacidade dele se ligar apenas a um receptor. E a meia-vida é o período, necessário para que a metade de um fármaco ou uma substância seja removido do organismo por um processo químico ou físico. Já a farmacocinética é o estudo dos processos de absorção, distribuição, biotransformação e a excreção de um medicamento. Nele, nós temos o movimento que um fármaco irá percorrer no interior do organismo humano, ou seja, é o caminho que o fármaco percorre. Absorção. Absorção é a entrada do fármaco na corrente sanguínea. Biotransformação é a metabolização do fármaco. Distribuição é o local ou não de ação de um fármaco. E a excreção seria a eliminação desse fármaco. As fórmulas farmacêuticas. As fórmulas farmacêuticas são divididas em 3 tipos, sendo as de caráter oficinais, que tem uma formulação fixa, estável, com nome consagrado e imutável, mesmo através do tempo. Um exemplo, a solução de álcool iodado, o leite de magnésio, são exemplos de fórmulas farmacêuticas oficinais. Já as magistrais são formulações prescritas por cirurgião dentista, médico ou médico veterinário, onde devem seguir normas pré-estabelecidas através dos seus conselhos e obedecendo, assim, às exigências clínicas de cada caso, sendo, portanto, entendido tanto pelo profissional que prescreveu, quanto pelo profissional que vai receber a receita e vai entregar para o paciente. E especialidade farmacêutica são as formas aprovadas e registradas através do Ministério da Saúde, ou seja, da Vigilância Sanitária da Anvisa, que atendem às exigências de segurança, estabilidade medicamentosa e características comerciais, tais como o valor, etc. Gostou do nosso conteúdo? Coloque aqui nos comentários as suas dúvidas, eu vou responder pessoalmente. Deixe um like também e compartilhe com os seus amigos. Também siga a gente nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook e no nosso site alunoferodontologia.com. Lá tem um material de apoio feito com carinho para você. Até a próxima e vai, fera!